Olá, bem-vindo de volta à jornada Destravando o Intestino. Que bom que você está aqui. Se por acaso você não assistiu o episódio 1, volte e assista, porque você precisa entender se você está inflamada. Para dar continuidade no conteúdo, vai ser muito importante esse conhecimento. Eu quero te dar os parabéns por estar aqui mais uma vez. Afinal de contas, você podia estar fazendo um monte de outras coisas e você decidiu dar mais esse passo importante para o seu conhecimento, para a sua mudança, para ser sua agente de transformação. Então, meus parabéns. E eu quero te dizer que coisas grandes são feitas de várias coisinhas. Então, cada vez que você decide aprender um conteúdo novo sobre algo que possa mudar a sua vida, isso é muito importante, isso é uma decisão que, somada a outras decisões, vão te trazer resultados incríveis. E se você está esperando um sinal de que vai dar certo aqui, então está o sinal e você vai aprender bastante nessa aula também. Se você conhece alguém que sofre com os sintomas gastrointestinais, com azia, refluxo, má digestão, com gases, inchaço, com estufamento, com dor de cabeça, com coceiras, com ansiedade, depressão, com gordura abdominal, dificuldade de emagrecer, compartilhe o link de inscrição da jornada com essa pessoa para que ela também possa transformar a sua vida como você está aqui aprendendo. E no episódio de hoje, como prometido, vou te ajudar a descobrir aquilo que você não sabe e está bloqueando a sua cura. Você vai aprender sobre as disfunções que você talvez não conheça do trato gastrointestinal, sobre detalhes da digestão, porque remédios e dietas não funcionaram, porque exames não revelam nada, e o poder de rastrear o seu metabolismo através do rastreamento metabólico, que você pode baixar aqui embaixo, que você já recebeu também, se faz parte do grupo VIP. Hoje eu vou te dar o resultado. Bom, então foca no conteúdo, desliga os aparelhos eletrônicos. Se você estiver assistindo essa aula pelo celular, coloca no silencioso. Se possível, use fone para que você fique focado aqui nessa aula, sem se distrair com nada no ambiente. Você vai precisar do rastreamento metabólico, que eu já falei, e de um material para que você possa fazer as anotações importantes. Afinal de contas, você grava com muito mais facilidade do que o que você anota, e assim você pode aplicar na sua vida. Então vamos lá, bora começar sem enrolação. Vamos focar no conteúdo, que tem muita coisa incrível hoje para você também. Quando a gente fala de sistema digestivo, muitas vezes vem na cabeça estômago e intestino. Mas, na verdade, o sistema digestivo ele é composto por vários outros órgãos. A gente tem boca, esôfago, estômago, fígado, intestino, pâncreas, várias coisas envolvidas no nosso sistema digestivo que são importantes, têm suas funções. Bom, e falando do início, a nossa digestão mecânica começa pela boca, mas na verdade, antes de começar pela boca, ela vem pelo cérebro, através da visualização. Então, o cérebro já manda alguns sinais para fazer a produção de saliva, de enzimas, para começar a digerir aquele alimento. Então, a visualização ela é muito importante. Por isso, muitas vezes, quando o alimento não é muito agradável visualmente, você não quer comer, a digestão fica um pouco mais difícil. Bom, mas aí você inseriu o alimento na boca. Ele então vai sofrer ação química e mecânica na boca. Como assim? Essa ação química ele vem da saliva e das enzimas que já tem na saliva que vão ajudar ali a dissolver esse alimento, a mastigar e tudo mais. E a parte mecânica, que são os dentes que vão fazer a mastigação e a língua que também ajuda nesse processo. Então, a partir daí, o alimento que está inteiro, ele vai se transformar num bolo alimentar. E como a boca é uma etapa importante da digestão, é importante avaliar a arcada dentária, se os dentes têm cárie, como está a saúde bucal, se tem disbiose, se tem gengivite, isso tudo é muito importante. Uma boca onde tem dentes com cáries e tem gengiva inflamada, gengiva avermelhada, estufada, que tem bastante tártaro no dente, tudo isso aqui indica que existe uma disbiose na boca. E a disbiose não é uma coisa que só acontece no intestino, ela também acontece em outros órgãos, né? Então, se você não tem uma saúde bucal ok, existe uma série de doenças que podem acontecer por conta disso. E aí, vai complicar na digestão. Quando a arcada dentária é muito torta, isso também vai dificultar a mastigação, porque os dentes eles não vão conseguir trabalhar juntos para fazer a trituração do alimento.
e isso vai fazer com que tenha pedaços maiores, que não é o que a gente deseja. Saindo da boca, então, esse bolo alimentar vai correr pelo esôfago e vai cair no estômago. Chegando no estômago, ele vai sofrer também em ação mecânica dos movimentos peristálticos do órgão e também vai sofrer uma ação química através do suco gástrico, que é formado por ácido clorídrico que o nosso próprio estômago secreta pelo muco e por enzimas digestivas. E o bolo alimentar ele vai ser transformado no quimo. Nessa etapa é muito comum que as pessoas sintam azia, refluxo e que tenham aquelas sensações de má digestão, que fica muito pesado com o alimento no estômago por muito tempo. Se sentir isso, esses sintomas são sinais já de má digestão. Mas eu quero te ajudar a entender aqui sobre a azia. Apesar da azia ser a queimação no estômago e ela ser interpretada como o excesso de ácido que está causando essa queimação, na verdade, 90% das azias sentidas são por hipocloridria, ou seja, por falta do ácido do estômago. E aqui eu quero te ajudar a entender a diferença. Vamos lá? Na falta do ácido do estômago, a gente tem azia. No excesso do ácido do estômago, a gente também tem azia, só que em jejum. Na falta do ácido, a gente sente dor após comer. No excesso do ácido, a gente sente dor em jejum. Na falta do ácido, a gente tem arroto. E no excesso do ácido, a gente também vai ter arroto. Fica aquela coisa assim, voltando, né? Na falta do ácido, a gente também tem desconforto após comer, que é aquele estufamento, peso no estômago. Já no excesso, tem um desconforto em jejum. E todos esses sintomas, esses desconfortos todos, no caso do excesso de ácido, eles vão passar quando você come. Então, logo após comer, você já se sente bem. Então, geralmente, as pessoas que têm hipercloridria vão sentir azia e todos esses sintomas em jejum. Depois que elas começam a se alimentar, passam os sintomas. Já na hipocloridria, todos os sintomas eles acontecem quando a pessoa está alimentada e não sem comer. E uma característica que é muito, muito importante é que se existe uma digestão lenta dos alimentos, principalmente das carnes, com certeza é hipocloridria, ou seja, a falta do ácido que não vai facilitar a digestão da carne e dos alimentos. Já para quem tem bastante ácido, a digestão é muito rápida, então com certeza aquela sensação de pesado, aquela sensação do alimento no estômago que não sai, é por falta de ácido. Ah, Marjorie, mas o que causa essa hipocloridria, essa falta de ácido, então, no meu estômago? Bom, uma coisa muito comum é o uso de antiácidos e omeprazol e todos da família. Então, se você tem azia, refluxo, má digestão e faz uso desses medicamentos, você vai estar contribuindo ainda mais para a diminuição do seu ácido do estômago e dificultando ainda mais a digestão do alimento. O estresse é outro fator muito importante. O estresse como um todo na digestão, ele interfere em muitas etapas. Comer o tempo todo também, aquela pessoa que come, belisca toda hora, está sempre comendo, ou quem tem compulsão alimentar, tem dificuldade de fazer digestão, porque não dá o tempo necessário para que essa digestão seja feita. Então o estômago vai estar sempre cheio e aí vai ter desequilíbrio de pH no ambiente que vai dificultar a digestão. E a mastigação mal feita também vai ser um fator muito importante para hipocloridria. Olha só, falando em mastigação, quero que você pense como é a sua mastigação atualmente. Observe essa imagem aqui. Esse é o amendoim na sua forma normal. E aqui ele foi mastigado 2 vezes. Aqui 5 vezes. Aqui 10, aqui 20 e aqui 30. Então aquela história de mastigar 30 vezes não é balela. Ela é muito importante. Por quê? Olha só a dificuldade para digerir um alimento que foi mastigado apenas 2 vezes. Fica complicado, porque são pedaços grandes, até 10 vezes também, olha. São pedaços maiores. E aí, para as enzimas fazerem seu trabalho e elas conseguirem chegar na superfície desse alimento, fica muito mais difícil, porque os pedaços são maiores. Quando você mastiga 30 vezes um alimento,
ele já fica bem trituradinho para facilitar essa digestão. Então tem mais espaço para as enzimas fazerem efeito e o ácido clorídrico também. Atualmente na nossa sociedade, a maior parte das pessoas não presta atenção como elas estão comendo, se estão mastigando, o que estão comendo, né? Muitas vezes estão assistindo televisão, olhando para o celular ou comendo com muita pressa porque mal tem tempo para parar para comer. Então isso vai refletir com certeza na hipocloridria e nos sinais de má digestão todos, tá? Então, a partir de agora, preste atenção na sua mastigação, mastigue bastante para facilitar a sua digestão. Outro fator também que vai contribuir para a hipocloridria é ingerir líquido junto com a refeição ou logo após a refeição ou um pouco antes da refeição. Por quê? Isso vai fazer com que tenha uma alteração do pH no estômago. Então, se a gente queria um pH ácido para facilitar a digestão, para ativar as enzimas digestivas, para facilitar a absorção de nutrientes, a partir do momento que o pH do estômago vai deixando de ser superácido para ficar mais alcalino, isso vai atrapalhar totalmente a digestão do alimento. E aí, como consequência da hipocloridria, a gente não vai ter só azia, refluxo e as sensações de má digestão, mas a gente também vai ter supercrescimento bacteriano no estômago, supercrescimento bacteriano no intestino e infecções de bactérias que são oportunistas, como H. pylori, por exemplo. Infecções de bactérias que são oportunistas. E por que isso acontece? Porque no ambiente que é ácido, não tem crescimento bacteriano. A partir do momento que esse ambiente ele deixa de ser ácido, as bactérias começam a se proliferar, porque fica um ambiente muito mais fácil para elas. Então, olha só quantas consequências ruins você está vendo até agora de ter uma diminuição da acidez no estômago. E no final das contas, os medicamentos que são utilizados para tratar refluxo, azia e má digestão são justamente medicamentos que ainda vão piorar a situação e que a longo prazo vão somando com outras coisas e aí fica uma bagunça geral. Então, olha, se eu posso te dar um conselho de coração, não utilize mais esses medicamentos. Cuide da sua digestão, porque é aí que você vai conseguir acertar e se livrar de todos esses sinais e sintomas. E agora falando das consequências bem ruins de não cuidar dessa digestão, não cuidar da hipocloridria e contribuir ainda mais para ela, olha só, vai ter uma digestão ineficiente, porque não tem as enzimas digestivas, como eu falei, e também não tem um ácido clorídrico. E eu quero ressaltar aqui que o seu corpo ele não precisa de alimento, ele precisa dos nutrientes que tem no alimento. Então, se ele não conseguiu fazer digestão, ele não vai aproveitar esses alimentos. Além disso, o ambiente ácido ele contribui bastante para a absorção de uma série de vitaminas e minerais. E aí, quando não tem essa digestão bem feita, a absorção dos nutrientes, vem as consequências, que são queda de cabelo, a unha fraca, ondulada ou com mancha, anemia, osteopenia, osteoporose, que é a deficiência de cálcio, né? Fraqueza, vários problemas no metabolismo, porque todos os nutrientes eles estão envolvidos em várias etapas para a produção de enzimas, em vários processos. Então, vai ter problema hormonal, vai ter um monte de problemas no metabolismo. Começa a ter flacidez e a pele bem envelhecida. Isso porque não vai ter digestão da proteína em aminoácidos para ter absorção e distribuição pelo corpo. Então, se sua digestão não é boa, e aqui eu já te dou até um bizu, não adianta ficar gastando uma fortuna com suplemento, porque vai passar direto e você não vai estar absorvendo. Então é inútil. Primeiro, precisa acertar a digestão. E uma outra coisa que acontece também são gases fétidos. E esses gases têm nome: cadaverina e putrescina. Pelo nome, você já consegue imaginar que é uma coisa podre mesmo, né? E realmente é. E são gases que vêm da fermentação desse alimento que não conseguiu ser bem digerido. Agora, lembra da mastigação. Se você não mastiga bem, vai ter pedaço no estômago que já vai sofrer fermentação. Vai ter pedaço no intestino que vai sofrer fermentação pelas bactérias intestinais. E a gente conversou sobre isso no episódio passado. E aí, toda essa fermentação em excesso vai gerar muitos gases e aqueles gases fedidos horrorosos. Então, se você tem gases ou conhece alguém que tem, tira um print e salva para você lembrar, para compartilhar, porque é muito importante mesmo corrigir essa digestão, tá? E a diarreia é uma outra coisa também bem comum, já que esse bolo alimentar
ele vai estar passando com uma certa rapidez e não vai ser bem absorvido, então diarreia pode acontecer. Ah, Marjorie, você está falando aí sobre hipocloridria e eu estou me reconhecendo em vários sintomas, mas será que eu realmente tenho essa falta de ácido no meu estômago? Eu queria descobrir de uma forma assim mais eficaz. Para te ajudar com isso, eu trouxe um teste super prático que eu aplico para os meus pacientes em consultório, que facilita bastante a gente ter essa certeza se realmente tem hipocloridria, apesar de que os sinais e sintomas é que são determinantes, tá? Então, o que você vai fazer? Em jejum, você vai dissolver meia colher de chá de bicarbonato em 100 ml de água potável. Vai misturar e vai tomar em jejum. A partir daí, você vai observar o seu primeiro arroto, mas vai começar a contar o tempo. Então, engoliu, começa a contar o tempo. Arrotou, marca. Quantas vezes você arrotar, você marca o tempo que aconteceu, tá? Você vai anotar quantos arrotos e o tempo para cada arroto. O ideal é que você repita isso de 3 a 5 dias para ter certeza. Até porque o nosso sistema digestivo varia diariamente, então não dá para ter uma conclusão em um único dia. Se você arrotou imediatamente após chegar essa solução no estômago, isso indica que você tem falta de ácido. Se você arrotou entre 2 a 3 minutos, está tudo ok no seu estômago, o pH dele está legal. Se você arrotou de 3 a 5 minutos, você também tem falta de ácido. E se você arrotou mais de 5 minutos ou nem arrotou, nossa, você está com muita falta de ácido mesmo, ou já não está produzindo mais nada. O que é mais comum para quem faz uso de omeprazol, que é inibidor de bomba de ácido. E essas bombas que são presentes no nosso estômago fazem parte das células que são responsáveis por secretar ácido clorídrico. E uma vez que o omeprazol e os primos inibem essas bombas, nunca mais elas voltam a secretar esse ácido clorídrico. Então, a tendência de quem faz uso a longo prazo de omeprazol, com certeza, é ter a cloridria. Se você fizer esse teste, me conta, posta nos stories, me marca. Eu quero saber qual foi o seu resultado, quero saber se eu te ajudei também. Vai ser muito importante para mim esse feedback. Marjorie, já tinha visto sobre essa questão da falta de ácido e eu já tinha sido até orientado por outro profissional a tentar aumentar a minha acidez e aí comecei a consumir até água com limão e continuei tendo azia. Você pode me explicar o porquê? Muitas vezes a azia que você sente é porque o ácido ele está agredindo a parede do seu estômago. E isso acontece por redução do muco protetor. Então, a gente tem as células do estômago, que formam a parede desse estômago, e tem um muco por cima que é para proteger do próprio ácido, que é bem agressivo. E aí, algumas coisas contribuem para a diminuição desse muco, que é o uso excessivo de anti-inflamatórios, o consumo de alimentos que são muito ácidos, alimentos e bebidas, então álcool, refrigerante, café e também o estresse, que vai contribuir para a redução desse muco protetor. Então são 3 fatores comuns, são coisas que as pessoas fazem bastante no dia a dia e que dia após dia vai reduzindo a camada protetora do estômago, que não consegue se refazer mediante o consumo excessivo. E aí o desconforto ele pode existir por conta disso, não necessariamente porque você tem excesso de ácido, não, porque você não tem um muco que protege. Então precisa recuperar essa barreira mucosa do estômago. A outra questão é que se você tiver o supercrescimento bacteriano no estômago e no intestino, isso vai pressionar os órgãos para cima, fazendo com que abra o esfíncter, que fica no topo do estômago, que separa o esôfago do estômago. Por que isso? O estômago tem pH ácido. O esôfago não tem pH ácido, o pH dele é básico. E aí, quando esse esfíncter fica aberto, que é tipo uma portinha no topo do estômago, a acidez do estômago vai incomodar o seu esôfago e vai te dar essa sensação de queimação, de azia, mas que não é também por excesso de ácido. É um erro que está acontecendo no seu trato gastrointestinal que precisa ser consertado também. E não é com medicamento antiácido, não é com medicamento que iniba a bomba de ácido que vai resolver isso. E além disso, também quero te falar que existe um outro fator que contribui para a má digestão.
E esse fator é comer muito tarde, comer perto de dormir, por exemplo. O ideal é que todo mundo faça um jejum de 12 horas diárias, para dar tempo do trato gastrointestinal digerir tudinho direitinho e se recuperar também. E a outra etapa, então, que vai fazer a digestão do quimo, que saiu do estômago, inclui a vesícula, o pâncreas e o intestino. Então, esse quimo vai sofrer ação da bilis, que é produzida pela vesícula, vai sofrer ação do suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e do suco intestinal, produzido pelo intestino, além de todas as bactérias intestinais também que vão participar dessa digestão. E como ação mecânica, tem os movimentos peristálticos do intestino também. E aí o quimo, com tudo isso, vai ser transformado em quilo. E existe uma outra forma da gente avaliar se realmente essa digestão está ocorrendo de forma correta, que é observando as fezes. Você observa o seu cocô? Ou você tem tanto nojo que abaixa a tábua, nem olha para a cara dele, não quer saber, já puxa a descarga, não observa? Então, se você faz isso, eu quero te convidar agora a observar o seu cocô, afinal de contas é você mesmo que faz. Então dá uma olhadinha para ele com carinho, para que você possa observar como está esse padrão, tá? Se você faz cocô do tipo 1 ou tipo 2, isso indica que você tem constipação, ou seja, intestino preso. Mesmo que você faça cocô todos os dias, se ele está nesse padrão aqui, isso indica constipação. E essa constipação, ela pode ser por um erro na alimentação, que tem pouca fibra, pouca água, mas pode indicar também as alergias e as sensibilidades alimentares. Se você faz cocô do tipo 3, tipo 4, você está fazendo um cocô ok. Principalmente o tipo 4, é aquele cocô que é o bonitão. O tipo 3 está faltando um pouquinho de água, porque ele vai ter umas rachadurazinhas na superfície, mas ele é inteiro. Os dois cocôs, eles são inteiriços, sem bolinhas agarradas umas nas outras, sem apresentar fissuras ou rachaduras, tá? Se você faz cocô do tipo 5, 6 e 7, aqui são bolinhas que são esfarrapadas soltas. Esse aqui é um cocô bem pastoso e esse aqui já é um cocô aguado. São cocôs típicos da diarreia, que indicam que você tem má metabolização e absorção de gorduras, e aí tem muitas coisas envolvidas nisso, pode ter algumas doenças, e pode ser também por intolerância alimentar. E se você quer saber se o teu cocô é digno de Oscar, para dizer que a tua digestão tá 100%, eu tenho que observar essas coisas. 1. Ele tem que ser marrom, não muito escuro e nem muito claro, um marrom padrão. Ele tem que ser submarino e afundar no vaso. Se ele boia, não é bom, tem muitas bactérias. Ele precisa sair com facilidade, sem te machucar, sem que você tenha que ficar fazendo força, fazendo esforço. Então você apenas tem que ter o reflexo e a vontade de fazer o cocô, sentar no vaso e conseguir eliminar sem a menor dificuldade. Ele precisa ser inteiro e liso, então como eu falei, no formato de banana, de salsicha, bem lisinho, sem fissura, sem nada. E você precisa visitar o vaso 1 até 3 vezes por dia. Lembrando que, mesmo que você vá ao banheiro fazer cocô todos os dias, não significa que você não é constipado e não tenha problemas na digestão. Mas esses aqui são sinais que indicam que a sua digestão é muito boa. E seu cocô é digno de Oscar. Marjorie, me ajuda, porque eu sofro com constipação, meu intestino é preso há muito tempo. Olha, se você quer saber, eu já sofri com constipação. E desde pequenininha eu tinha intestino preso. E aí minha situação foi piorando bastante ao longo da vida. Eu fui ficando cada vez mais constipada. Na adolescência passava semanas sem ir ao banheiro. E tudo isso porque eu tinha uma alimentação ruim, fiz muito uso de antibiótico, tive várias infecções, eu tinha desbiose intestinal, comia açúcar em excesso, não conhecia as minhas sensibilidades alimentares, vacilava muito consumindo glúten em excesso. E aí o quadro de inflamação foi só piorando, minha constipação também. Mas o importante é que eu consegui me livrar dessa constipação através da modulação intestinal, que é uma das coisas que hoje eu sou apaixonada e é a forma de curar todos esses problemas que eu tenho conversado com vocês. Bom, 4 sinais de que o intestino é preso. Você não faz cocô todo dia, então como a gente já conversou, ou pode até fazer, né? Mas faz força ou sente dor para fazer esse cocô.
tem o formato de bolinhas grudadas ou bolinhas soltas. E uma coisa muito característica e importante também é a sensação de que não esvaziou, ficar com aquela sensação de que você ainda tem cocô para fazer. E aí, no episódio 1, a gente conversou sobre algumas funções do intestino. Quando você tem o intestino constipado, essas funções não funcionam direito. Você não consegue eliminar direito as toxinas, sejam elas as toxinas ambientais, agrotóxicos, metais pesados, sejam as toxinas alimentares. Você também não consegue eliminar os hormônios. Então, o estrogênio é um hormônio que é eliminado nas fezes, ele não vai ser eliminado. Você tem um aumento dele no corpo e isso vai contribuir para a desregulação do ciclo menstrual, para endometriose, a acne, infertilidade. O sistema imune também fica prejudicado, então não consegue trabalhar corretamente. E talvez vocês já tenham ouvido falar essa expressão da pessoa enfesada. Essa é a pessoa que tem fezes em si, que não consegue eliminar. E a pessoa fica mal-humorada, fica irritada. Então, a constipação, ela mexe no emocional também. Então, quem tem muita reatividade, impaciência, irritabilidade, também tem, porque está constipado. Então, precisa resolver essa constipação. Mas o que será que causa o meu intestino preso? Vamos entender aqui alguns motivos ocultos para o intestino preso. Consumir pouca fibra e água. Então, se você não come salada, não come fruta, não come semente, come carboidrato o tempo todo, come muito alimento processado e não bebe água adequadamente. Se você tem uma alimentação restritiva, segue alguma dieta muito doida, segue uma dieta da moda, uma dieta muito específica e come sempre as mesmas coisas, isso também contribui para a constipação. Inclusive, a repetição de alimentos, ou seja, todo dia comer aquela mesma coisa, é o que vai contribuir com certeza para as suas intolerâncias e sensibilidades alimentares. Se você tem falta de enzimas digestíveis, né, sua digestão não está correta, então se você consome fungos e micotoxinas, então se o teu alimento apresenta pontos de infecção fúngica e você não descarta e consome, isso é ruim. Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Se você não oferece alguns nutrientes como magnésio, por exemplo, então você vai dificultar o trabalho do intestino. Se você é sedentário, você também não vai movimentar a musculatura do seu intestino. E suas emoções, seus pensamentos, como a gente conversou na aula 1, tem uma ligação direta com o intestino. Então esse eixo intestino-cérebro desregulado vai contribuir para a constipação também. E aí você falou, Marjorie, sobre sensibilidade, alergia, intolerância alimentar. Eu não tenho nada disso não. Isso é muito comum mesmo. Quando eu faço o rastreamento com os meus pacientes e pergunto se eles têm alguma sensibilidade, intolerância, alergia, a maior parte não conhece, sendo que a maior parte das pessoas tem sensibilidades, pelo menos as sensibilidades tardias e as intolerâncias alimentares. Como a gente conversou no episódio 1, lembra do nosso intestino inflamado que começa a separar as células? E aí várias coisas vão passando pelo intestino e caem na nossa corrente sanguínea. Então a gente tem aqui partículas de alimentos, toxinas, bactérias. Elas vão fazer com que tenha superativação do nosso sistema imunológico, que está reconhecendo no sangue coisinhas que não deveriam estar lá. E aí esse sistema imunológico fica doido, né? Ele fica surtado. Começa a recrutar um monte de soldadinho para combater aquilo ali. Então, no primeiro momento, você vai ter as intolerâncias, as alergias alimentares e também a autoimunidade, doenças crônicas, uma série de coisas. Então, isso a gente conversou no episódio 1. Bom, a alergia alimentar, que é muito comum na mente das pessoas, por isso que quando eu pergunto a maioria nega que tenha, é a alergia alimentar imediata. Ou seja, é aquela alergia em que você come e passa mal quase que imediatamente ou pouco tempo depois de chegar no estômago começa a trazer algumas reações. Então, vamos entender aqui, ó. Quando a pessoa apresenta manchas vermelhas na pele, no rosto, no braço, e isso é muito comum nas crianças, né? Tem um inchaço de alguma região do corpo, isso indica, então, uma reação imediata, que ela é mediada por anticorpos. Então, tem um tipo específico de anticorpos que são o IgE, que eles detectam a presença desses alimentos alergênicos e daí tem uma reação alérgica. Muitas vezes pode acontecer de comer alguma coisa e ficar com a boca coçando, com a boca inchada, o nariz escorrendo. Isso também é um indicativo ali de alergia alimentar imediata. E o que é mais comum é que as pessoas sejam alérgicas a esses alimentos aqui.
a frutos do mar e os crustáceos, principalmente os que têm aquela casquinha de quitina, ovos, leite de vaca, todos os derivados, o trigo, amendoim e oleaginosas também como castanhas, amêndoas. Então, esses são os principais que a maior parte das pessoas apresentam alergia. Mas não significa que elas não vão ter alergia imediata a outra coisa. Pimenta, por exemplo, é algo que traz também bastante alergia imediata. As alergias alimentares imediatas é muito comum que a pessoa tenha um choque anafilático, que é uma reação alérgica muito séria, que leva a várias alterações, então inchaços e vermelhidões muito grandes até o fechamento da glote. E nesses casos é necessário que a pessoa tenha um atendimento rápido, um atendimento para poder dar um antialérgico urgentemente, para reduzir essa reação, senão ela pode realmente morrer, é algo bem grave. Já a alergia alimentar tardia, que são chamadas também de reações de hipersensibilidade alimentar, essas são super comuns. A maior parte das pessoas tem e elas não conhecem isso. Por quê? Os sintomas eles não são imediatos. Eles podem aparecer até 3 dias depois, fazendo com que a pessoa não associe os sintomas ao alimento. Então passa batido muitas vezes. Então os sintomas comuns são dor de cabeça, dor articular, os sintomas todos intestinais, os sintomas de alergia e problemas que podem ocorrer no corpo todo. Então, como a gente descobre se existe essas sensibilidades? Fazendo um rastreamento metabólico. Dependendo da pontuação, a gente sabe que existe a sensibilidade e aí a gente precisa buscar como. Então, no meu programa de recuperação da saúde gastrointestinal, eu aplico um protocolo de uma alimentação transitória com o paciente que faz um diário alimentar para que ele reconheça e comece a perceber os alimentos que são alergênicos para eles de forma tardia. Já a intolerância alimentar, ela está associada à ausência de algumas enzimas digestivas. Então, a pessoa já pode nascer assim e desenvolver essa intolerância desde pequeno, mas também pode do nada desenvolver a tolerância a algum alimento que ela sempre comeu a vida toda. Por que isso? Porque ela sempre comeu demais, então teve permeabilidade intestinal, vai passar a partícula daquele alimento, o sistema imune vai começar a combater e vai parar de produzir as enzimas, porque o intestino inflamado para de produzir algumas enzimas para digerir, e aí ela tem a intolerância a um alimento que sempre comeu. Os sintomas da intolerância, eles são imediatos ou até 30 minutos depois de que se alimentou. São bastante característicos os sintomas gastrointestinais mesmo. Então, a diarreia pode acontecer, a dor, o estufamento logo após comer. E quanto mais a pessoa come, mais ela vai ter reação. As intolerâncias alimentares que são muito comuns são ao trigo, ao leite de vaca e os derivados, e também esses carboidratos aqui que são chamados de food maps. Inclusive, esses carboidratos fazem parte dos food maps. Agora chegou a hora de descobrir se você tem as reações de hipersensibilidade. Se você respondeu o questionário, o que você tem que fazer agora é somar a tua pontuação geral. Só isso. Se você apresenta algum sinal ou sintoma, você tem que ter marcado quanto que ele é tão relevante para você e depois você vai somar todos os números que você colocou para uma pontuação final, ok? Então vamos lá. Se você fez até 5 pontos, você não tem sensibilidades alimentares. Se fez de 5 a 10, o risco é muito baixo, é quase irrelevante. Se fez de 10 a 30 pontos, você já tem um risco moderado de sensibilidades alimentares, precisa investigar. De 31 a 79 pontos, muito alto, nem preciso falar, precisa investigar. E acima de 80 pontos, então, absoluta certeza de que você tem hipersensibilidades e não é só a um alimento, são vários tipos de alimentos, precisa investigar. E falando das alergias, das intolerâncias, das hipersensibilidades, a maior parte dos exames não consegue detectar. Existe aquele exame que faz alguns furinhos na pele, talvez você já tenha ouvido falar, que vê se você tem uma reação alérgica imediata. Existem também exames que vão dosar anticorpos, mas a maior parte desses exames é falho, eles não conseguem mostrar exatamente se você tem essas reações. Hoje, atualmente, a medicina preventiva e funcional já tem exames
que são mais avançados. Exames de biorressonância para detectar quais os alimentos não são compatíveis para você. Existem também testes que são nutrigenéticos e nutrigenômicos. São testes ultramodernos que tem como aplicar, mas são alguns testes caros, não são muito acessíveis mesmo para a maior parte da população. Por isso que quando eu estava descobrindo as minhas hipersensibilidades, eu fazia as anotações dos alimentos que eu comia, as reações que eu tive. Eu desenvolvi então um protocolo para investigar essas hipersensibilidades de uma maneira mais específica que pudesse ser reproduzida, não que ficasse rascunhado como eu fazia naquela época. E é perfeito, super funciona também. Demora um pouco mais, mas é maravilhoso. Nossa, Marjorie, até agora você me falou de desbiose intestinal, de hiperpermeabilidade intestinal, das sensibilidades alimentares, alergias e intolerâncias, do eixo cérebro-intestino, das doenças crônicas e autoimunes que podem acontecer. Mas o que mais tem do intestino que você ainda pode me falar? E existe mais alguma coisa? Sim, existe. Vamos lá. Eu quero pontuar 3 coisas com você. Eu já falei da SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, mas também quero falar da síndrome do intestino irritável e do supercrescimento fúngico no intestino delgado também. Essas siglas, SIBO e SIFO, são em inglês, mas traduzindo para o português é isso que elas significam, ok? A SIBO, ela é muito característica daquelas pessoas que sofrem com muitos gases, com inchaço, com alimentos que causam estufamento, tem as fezes muito volumosas, fezes grandes. São pessoas que relatam cabelo caindo, pessoas que relatam baixa libido, que relatam os desconfortos, não só gastrointestinais, mas também cansaço. Isso é muito comum, tá? E o que é a SIBO, afinal? Aqui tem o intestino normal. A gente tem muitas bactérias aqui, no intestino grosso, tá? No intestino delgado, a gente tem pouquinhas bactérias. Quando começa a haver um crescimento excessivo de bactérias nesse intestino delgado aqui, isso é caracterizado pela SIBO como gatilhos, ou seja, como gatilho para esse supercrescimento bacteriano, a gente tem desbiose, síndrome do intestino irritável, estresse e traumas, né, que a gente já conversou muito sobre isso. Uma digestão inadequada vai fazer com que tenha o supercrescimento bacteriano, foi o que a gente conversou lá em cima na etapa do estômago. A falta de ácido estomacal também vai contribuir. O uso excessivo dos antiácidos e dos prazóis, que a gente conversou também na etapa do estômago. Mas o consumo excessivo de álcool, o consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados, o uso constante de antibióticos e anticoncepcionais pelas mulheres, pessoas que têm diabetes, diverticulite, disfunção pancreática, disfunção hepática também, uma série de outras condições, e pessoas que fizeram bariátricas. Tudo isso aqui é o que vai contribuir para a SIBO, tá? Já a SIFO é supercrescimento fúngico e tem algumas características. Já a SIFO é o supercrescimento fúngico e traz algumas características similares que são do sistema gastrointestinal. Mas tem algumas que são diferentes, tipo vontade excessiva, louca de comer doces, micoses, então micose na pele, na unha, no couro cabeludo, que tem dermatite seborreica, tem uma massinha branca, pessoa que apresenta caspa, quem tem candidíase de repetição, que tem corrimento vaginal. E a candidíase, gente, ela não necessariamente é só na mulher, tá? Ela também pode ser no pênis, pode ser na boca. Quem tem rosácea, acne, cabelo caindo bastante por conta justamente da má absorção dos nutrientes ou pela dermatite seborreica no couro cabeludo, o estufamento, né? E quem apresenta língua esbranquiçada. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você sente fome quando come maçã? Isso indica que você tem crescimento fúngico. E vou te explicar por quê. A maçã tem um tipo de açúcar específico que é muito fermentado por vários fungos. E aí, depois que acaba a fermentação desse açúcar, tem a formação de um ácido, que é um ácido que vai diminuir bastante a sua glicemia, ou seja, a glicose no seu sangue. Quando você não tem glicose no sangue, seu corpo entende que você não está alimentado. Então, vai ter uma série de sinalizações
para fazer com que você sinta fome e queira comer muito. Então, se você quer descobrir de forma simples, além dos sinais e sintomas, se você tem fungos em excesso no seu intestino, faça o teste da maçã, que é muito eficaz. E a SIFO também apresenta alguns gatilhos que são semelhantes da SIBO, tipo estresse, digestão ruim, a hipocloridria, o uso de antiácidos, de prazóis, o consumo de álcool também, mas tem alguns gatilhos que são específicos, como consumir alimentos que tenham bolor. Então, se você pega uma fruta ou um pão que já tenha uma região com fungo, por mais que você não veja, todo esse alimento ele já foi contaminado. Por quê? O fungo ele se forma aqui, mas ele tem hifas que se espalham, que como se fossem raízes, tá? Que se espalham por todo o local onde ele está instalado, mas ele também solta esporos para se reproduzir. Então esses esporos são coisas que a gente não vê, obviamente, é microscópico, mas está espalhado por toda a superfície daquele alimento. Então não adianta só tirar a pontinha, só tirar o pedacinho do pão, não adianta porque vai estar tudo contaminado, infelizmente virou lixo. A outra coisa são micotoxinas, que são produtos de metabolismo de vários fungos e que estão presentes em uma série de alimentos, muitos alimentos mesmo. Então, o vinho tem micotoxinas por conta da uva. É muito comum em várias frutas, em vários grãos, em várias farinhas, em muitos alimentos que são processados e refinados, eles vão estar ali ricos em micotoxinas. Aqueles alimentos a granel provavelmente têm micotoxinas pelo armazenamento que não é muito adequado. Então, se você guarda também de maneira incorreta dentro do seu armário, a tendência é que ele vá ter micotoxinas também. E para quem tem o supercrescimento fúngico, a síndrome fúngica, não adianta ficar fazendo uso de antifúngicos, porque se você não elimina os gatilhos, você não vai eliminar o problema, vai continuar tendo. Muito pelo contrário, vai piorar se continua fazendo o uso de antifúngico, porque ele vai matar também aquilo que era bom. Então, enfim, você vai ter uma desbiose terrível, uma desbiose fúngica terrível. E a síndrome do intestino irritável, ela é na verdade um conjunto de vários sinais e sintomas gastrointestinais que indicam que seu intestino está inflamado, que seu intestino está permeável, que ele tem uma desbiose, provavelmente uma SIBO junto, ou uma SIFO também. Ou você tem SI com constipação, ou tem SI com diarreia, ou os dois. Então, cada corpo vai apresentar de uma maneira. Mas é importante avaliar ali os sinais e sintomas, certo? E a síndrome do intestino irritável, ela também é muito relacionada ao emocional. Quando tem algum desequilíbrio dos pensamentos, das emoções, aconteceu algum evento, a tendência é que tenha aquele desequilíbrio no eixo cérebro-intestino, fazendo com que os sintomas fiquem muito piores. E falando desses sinais e sintomas, é muito comum a gente não saber diferenciar se é síndrome do intestino irritável ou se é SIBO. Muitas vezes são até os dois. Mas na síndrome do intestino irritável, a distensão no intestino ela acontece do dia para a noite. Aquela coisa que você acorda retinha e até o final do dia já está quase que grávida. A dor e o desconforto é abaixo do umbigo e a barriga geralmente é dura. Já na SIBO, a distensão é após comer. Tem refluxo e arroto também, tem dor acima do umbigo e também borbulhamento. Então você escuta barulhos no seu intestino. E em comum que elas vão ter dor, diarreia, constipação, distensão e gases, por isso que às vezes confunde. Mas nada impede que você tenha o pacote completo de síndrome do intestino irritável, supercrescimento bacteriano e até supercrescimento fúngico junto. Tudo vai depender de como é o teu estilo de vida e a tua alimentação. Marjorie, por que as dietas que eu fiz até hoje não funcionaram, não resolveram meus sintomas? E por que os exames também não mostram essas coisas que você está falando? Em relação às dietas, primeiro precisa saber exatamente o que você tem. Então o diagnóstico tem que ser muito bem feito, muito bem fechado, tá? Depois daí é remoção dos gatilhos. Se não tem remoção dos gatilhos, como um todo, não só alimentares, tá? Vai continuar no ciclo da disfunção
e da doença. Você vai continuar alimentando, dando aquilo que aciona, certo? Então, em relação a comer, não é só se alimentar, é se nutrir. É terapia nutricional específica para o caso que você apresenta. Então não é uma coisinha só de fazer uma dieta qualquer. Por isso que até hoje você não conseguiu resolver a constipação só com fibra e água. Porque provavelmente tem outras coisas também. Por isso que até hoje você não conseguiu resolver a síndrome do intestino irritável fazendo uso de Mosec. Porque são vários sinais e sintomas que você tem que descobrir quais são os gatilhos. E em relação aos exames, a gente não tem um sistema avaliativo muito bom que seja acessível, né? Como eu já até comentei em relação as sensibilidades alimentares, as alergias, então não é tão simples. A outra questão é que os exames laboratoriais bioquímicos, eles apresentam um valor de referência. Esse valor de referência não indica saúde, muito pelo contrário, é um valor de referência para doença. Então, se você está dentro do valor de referência, não significa que você tenha saúde. Talvez signifique que você não tenha a doença ainda expressa, mas a disfunção ela está acontecendo. Então existem os valores ideais que são usados pela medicina funcional e integrativa. Os valores ideais são aqueles que as pessoas que querem ter saúde precisam apresentar. Então, cuidado, porque muitas vezes você vai no profissional de saúde e ganha parabéns pelos teus exames, mas você continua com os sinais e sintomas, com uma série de disfunções dentro do seu corpo e que, se não forem interrompidas, elas vão ocasionar uma doença. E uma vez que a doença se instala, é muito difícil a reversão. O que é mais provável é a remissão, que é o controle dessa doença. Mas eliminar a doença assim de uma hora para outra é uma coisa bem complicada. Agora, já as disfunções, a gente pode intervir de maneira efetiva a evitar que você desenvolva a doença. Inclusive, se você tem histórico familiar e uma tendência genética de desenvolver certas doenças, você pode evitar. Pode silenciar os genes através das suas escolhas. E são dois caminhos a se escolher. Um caminho provavelmente você já conhece. É um caminho fácil, é o caminho que você provavelmente tem escolhido. Em relação à sua alimentação, ao seu estilo de vida. Mas tem um outro caminho, que apesar de parecer mais trabalhoso, é o caminho que vai te trazer saúde de verdade, que vai te trazer longevidade. Uma velhice em que sua idade cronológica não vai significar nada, apenas a sua idade biológica. E isso é possível fazer através da programação metabólica e através da modulação intestinal. Então eu te espero no próximo episódio para te contar como é que funciona isso, como você consegue fazer programação metabólica, modulação intestinal, como você se livra dos seus sinais e sintomas e falar também exatamente quem são seus inimigos, aqueles gatilhos, né? Então, olha, não perca, porque vai ser uma aula mais reveladora de todas. E eu quero te dizer que você não é a mesma pessoa que você era poucos minutos atrás até receber esse conteúdo todo. Eu sei que é muita coisa que está passando agora nessa cabecinha, mas você vai ter tempo de absorver esse conteúdo e de poder aplicar também. Se você ficou com dúvida, perdeu alguma informação, gostaria de reconfirmar alguma coisa, reassiste as aulas, vão ficar disponíveis até o dia 1º de maio, tá? Depois disso elas vão sair do ar e aí já era. Te espero no próximo episódio. Tchau!